Mais um episódio do podcast Além do Cérebro. Estou aqui com a minha digníssima Larissa Araruna, minha esposa. Oi, meu amor. Host desse podcast, né, baby? Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um tema super especial. A gente vai falar sobre autismo. Trouxe aqui a Cibele Fernandes, tem o diagnóstico dessa condição do autismo. A gente vai falar sobre vários aspectos, sobre o impacto que o autismo trouxe para a vida dela, sobre o alívio que o diagnóstico trouxe em termos de autoconhecimento e, enfim, sobre preconceito, sobre inclusão social, enfim, todas essas coisas e muito mais. Nada melhor do que uma pessoa... Sobre moda também, né, amiga? Sobre moda também. Essa é uma das habilidades dela, entre tantas. Si, vou te chamar de Si, tá? Claro. Porque a gente Cibele é Fernandes. Nós somos amigos. Seja super bem-vinda, tá? Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar na presença de vocês. Vai ser um prazer. Cibele, conta pra gente. A gente sempre começa esse podcast perguntando sobre quem é o nosso convidado. Então fala pra gente quem é a Cibele. Como que você se apresentaria? Tipo, a pessoa que tá agora abrindo o vídeo, tipo, quem é essa pessoa que tá no Além do Cérebro? Como que você se apresentaria pra essa pessoa? Quem sou eu, né? Quem é a Cibele? Bom, primeiramente eu sou filha de um Deus vivo, né? Eu sou filha amada, sou educadora, sou autista, né? Então, sou eu. Essa sou eu. Muito bom. Influencer, né? Muito bom. Gosta de moda, ama moda? Gosto sim. Me identifico muito, né, com a moda. Eu tenho um feeling muito bom, né? Muitas pessoas dizem que é um dom e tudo bem, é um dom. Então, já que eu nunca estudei, mas eu tenho conhecimento, né? Eu vejo assim, eu já consigo montar alguns looks, eu dou dicas para amigos, né? Uma amiga minha, ela vai viajar, vai para Paris. Aí, Cibele, me ajuda aqui para fazer a minha mala. Aí me manda só as fotos. Às vezes eu também vou com ela e eu já ajudo ela a montar os looks e... É fácil pra você, né? O muito senso fácil. estético seu é um valor muito alto. E sempre foi assim? Desde novinha? Não foi não. Na minha adolescência, né, como às vezes a gente quer se encaixar, ainda mais quando chega esse período, que é o período da adolescência, então a gente vai buscando, assim, a nossa personalidade em outras pessoas. Sim. Acaba não se encontrando na adolescência. Mas aí depois, com autoconhecimento, quando a gente entende que é importante a gente ser quem de fato a gente é, né, isso muda tudo. Então a gente começa a ver o que é que a gente gosta, o que é que de fato eu gosto, para não ter que estar me encaixando ali em um grupo ou ser aceita, né? Porque muita gente, eu acho que todo mundo já deve Sim, ter com certeza. passado por isso. E é isso. Então hoje para mim é mais fácil porque eu sei quem eu sou, né? Eu sei o que eu gosto, eu sei as cores que eu gosto, eu não vou por onde a moda está indo, né? Se todo mundo usa um tênis, não, eu não vou usar o tênis que todo mundo está usando, a não ser se eu de fato gostar, se eu achar que é confortável, aí eu uso. Sim. Você falando sobre essa história do se encaixar, a gente já pega um pouquinho aqui para nossa temática. Me fala o quanto que isso foi doloroso para você, esse não se sentir pertencente, essa sensação de tipo assim, de não se encaixar. E é legal, só fazendo parênteses antes disso, o diagnóstico da Cibele foi recente, né, Cibele? Sim. Então, assim, conta pra gente como foi esse sentimento de inadequação, esse não se encaixar durante toda a sua vida. Você tá com 20 e quantos anos agora? 25. 25 anos, né? Então, foi muitos anos vivendo, de repente sentindo que estava fora do lugar, que não era igual às pessoas. Como foi essa jornada até esse diagnóstico? O que o diagnóstico causou em você? Foi uma jornada bem difícil. Ainda é, na verdade. Ainda é uma jornada bem difícil. Porque isso não quer dizer que eu me aceitei, que o mundo todo ele me aceita. Não, sim, não aceita e nem precisa aceitar, na verdade. Porque as pessoas são tão diferentes. E às vezes até eu mesmo tive preconceito. Então, por que cobrar de outras pessoas, sabe? Então, sim, eu deixo isso assim mais leve. Eu não tenho essa cobrança, né? Mas... voltando para mim, né? Isso foi muito difícil.
quando eu era adolescente. Eu nunca fui uma pessoa muito sociável, eu nunca fui uma pessoa de conversar muito. E quando eu falava, eu simplesmente era aquela pessoa que não tinha filtro. Eu falava, nem todo mundo quer ouvir, né? Então, algumas pessoas se afastavam, outras pessoas gostavam e ficavam, mas por ser assim, eu também já perdi muitas pessoas, né? As pessoas, elas acabam se distanciando um pouquinho, cansa também o fato de, digamos assim, eu sou muito difícil em resposta, em responder, em estar ali 24 horas, então as pessoas, elas acabam cansando, algumas pessoas. Levando pro pessoal, né? É, levando pro pessoal, justamente porque não sabe que de fato quem é a pessoa, o que é que a pessoa passa, né? Então, assim, eu não sabia. Eu não tinha noção desse universo, não tinha mesmo. Foi onde eu me encontrei, na verdade, na educação, né? Eu fui ser jovem aprendiz em uma escola, que é o Colégio Aritzá. Lá foi uma grande escola para mim, também, porque eu fui trabalhar lá, eu tinha 18 anos, se eu não me engano. E eu tava chateada porque eu ia sair de uma escola, porque eu tava terminando o meu ensino médio, e ia entrar em outra escola para trabalhar. Então, eu fiquei muito assim, poxa, eu vou ter que ir para a escola de novo. E fui, né? Quando eu fui, eu vi realidades totalmente diferentes da minha. Totalmente diferente da minha realidade. Eu não sabia que existia uma escola daquele tamanho. Eu não sabia de biblioteca daquele tamanho. Eu não tinha acesso a livros. Então, tudo para mim foi muito novo. Aí foi lá que eu me apaixonei pela educação, né? Fiquei lá no Aritzá 3 anos, passei por diversos setores, trabalhei na coordenação lá da escola, né, tive pessoas que foram muito importantes, Tatiane Monteiro, a Sinara, Tatiana Vieira, ou seja, eu passei por várias pessoas que não tinham conhecimento de como de fato eu era. Eu notava que eu era uma pessoa diferente, porque eu sempre fui muito dedicada. Eu sou muito rápida. Eu aprendo e eu me dedico e as coisas vão acontecendo. Dificilmente eu erro. Quando eu erro, eu fico com raiva de mim mesma. Eu não consigo aceitar. Então é difícil a Cibele cometer 2 erros, né? Seria o ideal, né? A gente errar e não persistir no mesmo erro, né? Seria. E foi muito difícil para mim aceitar e entender isso. De que tudo bem errar, né? Talvez também essa autocobrança pela minha criação, enfim. Mas aí depois que eu saí do Aritzá, né, eu entrei em outra instituição também de educação. Lá eu tive acesso a psicólogos, a psicopedagogos, e eles começaram, uma pessoa em específico começou a notar, a Cibele é diferente, a Cibele come sempre a mesma coisa. A Cibele responde coisas que a maioria das pessoas não teriam coragem de responder. Sim. Se a Cibele não tiver afim, ela não vai. Ou seja, a Cibele senta sempre no mesmo lugar. A Cibele é muito boa em determinados jogos. Essa pessoa começou a anotar. Outras minhas amigas também. Então, ficou ali. Aí começou a surgir. A pessoa começou a soltar umas indiretas. Já assistiu The Big Bang Theory? Eu nunca nem sabia o que era. Falaram aí um tal de Sheldon. Seriado de nerd, né? Falaram um tal de Sheldon. Aí eu nem fui ver, eu nem dei a mínima. Falaram sobre autismo pela primeira vez, né? Eu ouvi de fato sobre. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 20. Acho que eu já tinha Pouco 21, tempo, né? 20. Sim. 21, eu 4, acho. Eu sou 5 anos. péssima com números. Eu sou péssima. Então, mas eu acho que era 21 por aí. Já tinha terminado a minha faculdade, né? Foi muito difícil também na faculdade. Meu Deus, é tantos assuntos, é tantas coisas. Mas aí, voltando, né? Eu comecei a pesquisar mais sobre aquilo e fui me identificando e ficando com medo. A verdade é essa. Eu fui ficando com muito medo. Quando eu vi que, primeiro, é uma deficiência. A pessoa passa a ser PCD, né? Então, como assim existe a possibilidade de eu ser deficiente? Então, eu comecei a ficar com aquilo ali na minha cabeça. Começou a vir um preconceito. Eu tive preconceito.
Então, assim, eu não sabia o que era de fato. Eu achava que todo mundo era a mesma coisa. Geralmente, quando a gente fala em autismo, as pessoas levam mais pro nível 3. Eu nem gosto muito de usar isso de nível, porque eu acredito que isso possa ser mudado, porque o ser humano, ele vai evoluindo, né? E também pode acontecer com o autista. Né? Sim, de acordo com o que é apresentado para ele durante a infância, durante a adolescência, ele vai mudando, né? Assim também aconteceu comigo. E aí, tudo bem. Quando eu comecei a estudar mais sobre, eu vi que o nível 3, né, que é como as pessoas chamam, é que precisam de um suporte maior. Até então, as pessoas só têm acesso a esse tipo de nível de autismo. Sendo que existe, é muito amplo. Assim como nós, seres humanos, inclusive a gente pontuou aqui, somos diversos. O universo do autista também é diverso. As pessoas, elas são diferentes. As pessoas... e se eu, Cibele, um exemplo, eu não gosto de toque. Não gosto quando a pessoa vem me tocar, ela vem me abraçar, sem avisar ou sem... Não gosto. É como se tivesse... Quem você? Uma dor, um incômodo. Mesmo, né? Que antes, quando alguém tocava, eu já... Tá tocando em mim por quê? Ou seja, sem filtro. Hoje em dia, não. É como se fosse uma agressão. Sim. Isso. Tipo, você tocar, tipo... você chegar, oi, Larice. É como se você tivesse... Não, por que você me bateu? Tipo assim, a pessoa... Você me bateu. A maneira como se interpreta, assim, interiormente, muitas é uma vezes agressão. Tem até a questão com areia, né? Com água. Textura. Né? Então, muitas das vezes, eu não ia na praia, entrava no mar. E uma amiga minha, a Eduarda, ela sempre dizia que era por conta, a Cibele é cheia de frescura, ela não quer molhar o cabelo, mas não era isso, não era isso, é de fato porque a areia me incomoda, sair do mar, onda me tocando, meu Deus, só de falar eu já passo. E olha que interessante, você falando, uma pessoa comum pode achar, ai que menina fresca. Sim. Que é o que a maioria faz. Sim. Agora, olha a importância Às de vezes, você respeitar o família, outro. Né? Você vai ser tida como uma pessoa fresca, né? Sim, justamente, né? Como eu tive uma família, né? Eu não cresci, assim, em uma família que é abundante em recurso. Mas eu cresci em uma família que é abundante em amor, né? Nós todos nos amamos muito, admiro muito a minha mãe, a minha família, mas assim, nós não tínhamos muito recurso, né? Eu sempre vi a minha mãe trabalhando muito, muito, muito para poder pagar uma escola ou para poder trazer o sustento para casa. A minha mãe sempre trabalhou muito. Então, assim, eu não podia escolher, eu não gosto da textura do queijo mussarela, eu só como coalho. Sim. Às vezes não tinha, o que tinha era o coalho. O que tinha era o mussarela. O ambiente sempre vence, né, Sibeli? Isso mesmo. O ambiente, ele sempre vence. O que você tá passando, às vezes um som que eu não gostava, mas tinha na minha casa porque eu não sou filha única, são 5, então meu irmão queria ouvir uma música, e eu não posso privar as pessoas. Eu estou no mundo assim como o mundo também está para mim, mas eu estou nele. Existem outras pessoas. De certa forma, isso... Olhando, assim, aquele versículo, né? Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus sem chamar segundo o seu propósito. Querendo ou não, foi tipo uma enxurrada de estímulos que eram aversivos, mas que ao mesmo tempo te moldou para hoje uma pessoa olhar para você e dizer assim, não, ela não tem autismo. Sem dúvida. Justamente. Sem dúvida. Não tinha opção, né, de você fugir. Né? Se você fugisse... Será que você seria a Sibeli que você é hoje? Com certeza tão nova, tão desenvolvida intelectualmente, tudo, né? Com certeza não. Então, foi muito difícil, assim, pra minha mãe, né? A minha mãe fala que eu sou a filha preferida, tá? Desculpa, Iago, Isabela, Renala e Aniele. Mas, né, ela fala que ela gostou muito, assim, de como eu era, porque eu sempre fui mais quieta. Então, por a gente crescer em comunidade, ela tinha medo dos filhos que gostavam de sair mais. Então, mas assim, algumas questões minhas, inclusive ela falou isso em uma das sessões do meu diagnóstico, né? A minha mãe esteve lá presente, e ela falou que às vezes a gente saía, eu nem lembrava disso, mas às vezes a gente saía para uma pizzaria, e o lugar às vezes ficava muito frio, ou tinha muita criança, eu entrava para dentro do carro e ficava num carro sozinha, meus pais comendo pizza, meu irmão também. Ou seja, isso não é normal de uma criança, né? Isso não é. Criança gosta de estar onde tá as outras crianças. Criança gosta de comer uma pizza, de falar muito. Ou seja,
eu era sim, de fato, e sou diferente. E isso, para mim, é extraordinário. Hoje em dia, eu acho fantástico, né? Mas também não romantizo pelo fato de que, é fácil. Não, não é. Mas, na verdade, eu acho que todo mundo carrega a glória e a dor de ser quem de fato é. Assim como você, assim como a Lari, ela sabe a glória e a dor de ser quem de fato é. E assim também eu. Então, existem algumas questões que são sim diferentes, foram moldadas de acordo com a minha criação, por isso que eu acredito num propósito, né? Inclusive, Jesus Cristo, assim, ele sempre foi o meu melhor amigo. Quando eu achava que eu não estava me encaixando, ele me mostrava ao contrário. Quando eu achava que eu estava sozinha, ele estava lá pra mim, sabe? Quando eu abria a Bíblia, quando eu ia pra um culto. Isso é muito interessante também, porque eu participei de uma igreja que tinha um culto de jovens, né? Muitos jovens pulando, e eu nunca fui. E eu era jovem, e eu nunca fui. Eu sempre gostei do culto de domingo. Ou seja, as pessoas me convidavam, mas eu nunca gostei. Né? Dos mais velhos. Eu nunca gostei. Você não era da atriz, né, amiga? Não, nunca fui, né? Mas é isso, eu acho que por conta de pular aquele movimento todo, aquelas pessoas, todo mundo conversando e querendo conversar. Então, é a falta também de interesse. Eu nunca tive interesse em saber muito de outras pessoas, a verdade é essa. E que se eu falar, eu tô sendo arrogante, ou eu tô sendo... Porque eu já fui muitas vezes taxada assim, né? Atualmente. Pode parecer que não, né? Mas eu já sofri e sofro alguns preconceitos. Vamos lá. Atualmente, eu tô sendo educadora, né, no IEP, que é o Instituto de Educação Portal, que é uma ONG, né? Então, quando eles receberam o meu currículo, inclusive teve a integração dos educadores, no meio lá da apresentação, ele disse que teve que interromper, e disse assim, Cibele, eu tenho que interromper, a gente precisa falar uma coisa. A gente tava com preconceito, viu? A gente não ia te chamar, porque a gente olhou, olha só essa moça, toda bonitinha, toda patricinha, vai vir dar aula no IEP, ela dá aula. Ou seja, então, muitas vezes, as pessoas não dão oportunidade para outras pessoas. Ou seja, acabam perdendo pessoas incríveis. Porque não dão oportunidade, porque olha o estético e acha que é aquilo ali. E eu cresci em comunidade. Se pedir para eu varrer um chão, eu tô varrendo, eu não tenho isso. Eu acho que é por isso que eu mudei tanto, assim, de setores lá no Aritzá. Porque viam que eu era desenrolada, a palavra é essa. Botar pra sujou aqui, tô lá limpando. Faltou uma pessoa em um... Isso mesmo. Me chamou, tô indo. E eu entrego o resultado. Né? Então, isso eu acho que é o mais, assim, impactante. Eu acho que também tem a ver com o autismo, tem a ver com o meu diagnóstico, porque eu tenho hiperfoco. Se eu começar uma tarefa, eu vou terminar e eu vou te entregar essa tarefa com excelência. Se no meio da tarefa a Lari chegar pra mim e dizer, amiga, mudanças de plano. Te mata. Meu Deus, aquilo ali é como se estivesse me cortando. Por quê? Porque parou. É como se o meu cérebro, ele tá lá raciocinando. Tem que concluir, né? Tenho que concluir. Às vezes eu já concluí tarefa só por concluir, mas sendo que ela foi barrada. Uau. Mas eu preciso. Entendeu? Porque parece que cortou ali uma linha de raciocínio. Não faz sentido pra mim. Não faz. Ou então começa a me questionar. Então por que a pessoa pediu? Entendi. E aí já gera um atrito se eu levar isso pra você. Mas, Lari, era pra tu saber. Porque eu sou, de fato, essa pessoa. Mas durante o tempo, durante a minha experiência profissional, eu fui percebendo que não dá pra ser assim. É por isso que, deixa eu até fazer aqui um parênteses, é por isso que o principal diagnóstico diferencial é quando a gente está em dúvida entre duas ou mais opções de diagnóstico. É o que a gente chama de personalidade anancástica, que é uma personalidade que ela é muito rígida. Ela tem também um hiperfoco e ela é muito certinha, muito cri-cri, não pode sair daquilo ali. Qual que é a diferença? A diferença é que no autismo a pessoa nasce assim. E o anancástico, ele se torna assim. Ele vai se desenvolver assim por critérios depois dos 18 anos, né? Porque é um transtorno de personalidade. Então, no caso, várias características que a Cibele conta tem desde lá da infância. Desde a infância, que já era conhecida como uma menina fresca,
essa menina é chata, essa menina, tipo assim, ela, as coisas tudo do jeito dela, tipo, o arroz tem que ser de um jeito, o feijão tem que ser de um jeito. E olha que interessante, Isso tudo mesmo. tem a dor e a delícia de ser quem é, né? Isso Porque, por mesmo. exemplo, você é muito focada. Então, por exemplo, no trabalho, isso te traz resultados incríveis, né? E você desenvolveu, você tem só 25 anos, vai. Você desenvolveu resultados incríveis com essa idade, que a maioria das pessoas está tão imatura. Mas também, olha o sofrimento que isso traz, né? E olha que interessante ter esse olhar Eu pra, achei fantástico essa de frase que você falou. compaixão Todo mundo sabe a glória e a dor de ser quem é. de ser quem é. E assim, Achei olha fantástica essa como é frase. importante ter autocompaixão para se compreender e entender que, caramba, isso aqui é muito bom, mas tem um ponto que me causa dor e sofrimento. O que é que eu posso fazer para melhorar isso, né? Isso Porque mesmo. você tem a consciência agora. De repente, lá atrás, você só era, né? E daí te causava desconforto, você não entendia, sei lá. E agora você tem esse entendimento. Autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é Tudo. tudo. Quando eu passei a trabalhar no setor de biblioteca, que eu fui ler o meu primeiro livro, eu fui ler, gente, o meu primeiro livro quando eu tinha 18 anos. Nossa. Isso é um absurdo. Pelo menos eu acho, eu que sou aí defensora da educação, né? Então, assim, eu fui... Mas não, talvez até tinha livros, mas assim, nunca me surgiu também o interesse, porque eu não era referência, eu não tinha referência de Era pessoas outro que universo, liam, né? de pessoas... Era outro universo, né? Ou seja, quando eu passei a ter contatos, a questão do ambiente, o ambiente, ele transforma. Transforma. O ambiente que você está, ele é de fato importante para você ser quem você é, né? Ou para você se transformar em quem você quer ser. Eu sempre disse isso também para os meus alunos em sala de aula. Ou seja, quando eu entrei na biblioteca, eu comecei a ler o primeiro livro. Eu, caramba, isso faz sentido. Aí fui ler mais. Conheci Qual foi o seu primeiro livro? pessoas incríveis. Você lembra? Crer ou Não Crer, do Leandro Carnal com o Uau! padre Fábio de Melo. Gente, eu sei que livro é esse. Bem Muito legal, bom, um livro muito bom. amarelinho. Achei Que é o fantástico. contraponto entre um ateu E um religioso, né? Isso mesmo, né? Muito Mas o interessante. Leandro também, ele tem uma base muito forte Ele já do foi cristianismo. católico, Sim, era ele já cristão, foi né? católico e aí ele é ateu, né? Uhum. Mas assim, uma pessoa incrível, uma pessoa de conhecimento Não, ele é admirável. incrível. É. E aí, ok, comecei a ler, meu Deus, eu posso ser alguém melhor. Existem outras coisas. Quando eu entrei também nessa escola, que eu vi que existem padrões de vida diferentes dos meus, uma coisa também que é muito interessante, que eu percebo muito as coisas, eu sou muito observadora. Então, tinha uma colega minha de trabalho que tinha raiva, porque ela não tinha condição e os alunos tinham. Ou seja, ela tinha aquilo dentro dela. Ela, poxa, mas aquele aluno, ele tem um celular de última geração. Gente. Nem eu tenho. Ou seja, eu já não tinha esse sentimento. Ou se vinha alguma vez, que eu nem lembro se isso já ocorreu, eu já bloqueava. Ou seja, eu tinha a certeza do sentimento que eu queria ter dentro do meu Sim, coração. sim. Né? Eu queria um sentimento de gratidão. Porque como a minha vida ela já foi muito difícil, eu carreguei muitas coisas que eu poderia ter ficado com raiva. Mas aquilo ali só iria me deixar presa lá no meu passado. Tem gente que ainda é assim. Tem gente que traz o passado junto consigo e aquilo ali fica uma ferida. Então, Jesus Cristo também foi muito importante nisso para mim. Ele me trouxe paz para poder eu aceitar o passado que eu tive, que eu não posso mudar. Ele me trouxe paz. Ou seja, eu passei a ter gratidão. Eu tenho gratidão pela família que eu tenho, por onde eu cresci, né? Cresci aqui na Serrinha. Então, assim, eu amo esse lugar, eu amo estar aqui, eu amo as pessoas daqui, ou seja, é gratidão, eu tenho gratidão por tudo que eu passei. Eu não acredito que, mas eu queria que não fosse assim, a minha família era... Não, Deus me livre. A minha mãe era de fato para ser a minha mãe, o meu irmão era para ser de fato o meu irmão. Ou seja, as pessoas ficam nisso de que mas eu queria, o outro tem, vem uma comparação e acaba isso mesmo, a não perde aceitação. Oportunidade, você perde vida, né? Perde vida. Eu vi recentemente, assim, que, por exemplo, quando a gente não tem a oportunidade de ter algo na vida, alguma questão, alguma perda, frustração, é uma oportunidade divina de acelerar outras áreas.
Aí eu fico pensando, será que de repente você teria uma conexão com Jesus tão nova se você não tivesse passado por tudo que você passou? Isso Questionamentos mesmo. que a gente tem que ter na nossa Isso mesmo. mente, né? Tá, se eu sou grata pelo que eu tenho, isso é um terreno de prosperidade bizarra, porque você passa a ver oportunidades pela gratidão. A gratidão é um sentimento, uma emoção de frequência alta. Já a não aceitação é muito baixa. Muito baixo. Você carrega medo, ódio, Estagnação, ressentimento, você estagnação. fica preso ali. Não Isso é? mesmo. Era o que eu percebia nessa colega, sabe? E quando aí às vezes o aluno chegava com uma dor, porque de fato todos nós temos dores, não Sim. importa a nossa condição financeira. Uma pessoa que é altamente sucedida, quem disse que aquela pessoa não pode sentir uma dor? Quem disse que aquela pessoa não pode ter uma perda? Quem disse Sim. que aquela pessoa ela não pode de fato sofrer por algo? Somos seres humanos. Então assim, aí quando um aluno chegava pra mim pra falar que, meu Deus, o meu eu tirei uma nota 5, meu pai e chorava, ou a minha mãe, ela tá querendo se separar do meu pai, umas coisas assim, e a pessoa, ai, mas isso não é problema. Gente, isso é Meu problema. Deus. É. Mas a pessoa tava na Disney semana passada, tá, e aí? A gente não escolhe o lar que a gente viveu, mas a gente escolhe o nosso futuro, a gente Total. escolhe O nosso outras destino, coisas, né? isso mesmo, o nosso destino. Então, assim, a questão é acolher essas pessoas, acolher todo mundo. É uma coisa que é até engraçada, mas muito importante, os meus alunos, eles sempre dizem, né? Meu Deus, vamos levar sempre a regra da Cibele em sala de aula, que é qual? O respeito. A minha regra é essa. Quando eu chego em sala de aula, eu já falo, gente, vocês podem fazer tudo na minha sala. Só existe uma regra, o respeito. Respeito. Essa regra ela já é importante, ela já vai limitar diversas outras ações que eu não preciso colocar em sala de aula, porque se tem um Total. respeito, aquilo que você estava pensando, você já vai repensar. Não Sim. vou fazer. Por quê? Porque existe o respeito. Então, quando alguém fala, não importa se não é da tua religião, não importa se não é Se você concorda ou não. não importa. Respeito. Você vai parar, você vai ouvir. E se você quiser, você vai dar a sua opinião. Porque isso é... Ou você pode ficar em Te silêncio, né? É, se você quiser A também. questão é que as pessoas atacam quando não é a opinião delas, né, Cibele? Uhum. E me conta uma coisa. Sempre esse olhar existiu dentro de você? A questão do respeito, de ouvir o outro, foi algo desenvolvido pela sua própria dificuldade e, de repente, por ter sofrido pelo julgamento de outras pessoas? Você acha Por que você ter já sofrido veio pelo fato de ser diferente. de não entre aceitação, aspas. entende? De Querendo ou não, gera ser tido empatia, como- né? Gera, Esse olhar. gera empatia. Mas eu acredito que eu tenho isso. A minha mãe conta de que desde eu pequena, como a gente cresceu em comunidade, né? Chegava um policial pra prender alguém. Eu sempre tive interesse em saber o porquê, mas como assim? Se ela é mulher, por que vai ser tratada dessa forma? Tudo que eu via, eu queria entender, eu me incomodava. E como eu também cresci entendendo que na comunidade não só existe coisas ruins, que é o que geralmente as pessoas pensam, mas existem frutos que, se semeados, se cuidados, eles darão uma boa árvore, né? De fato, ali a gente pode ter um olhar mais empático com Sim. aquelas pessoas. Ou seja, entender que, pô, todo mundo tá na mesma caixa. Pra que essa disputa? Todo mundo tá na mesma coisa, né? A gente carrega, assim, digamos assim, uma patente. Ai, a Lari porque ela é médica, o Márcio porque ela é... A Cibele porque ela é educadora. Mas, e no fim? E quando a Lari chega em casa, ela é quem? Tá É. entendendo? E Quando a no Cibele último dia chega em da casa. vida, né? E no Isso último é- dia da vida, É, né? é esse olhar mesmo. Exato. Nosso Exato. respeito é a base de tudo, né? É uma virtude É, que... é a regra da Cibele. É a regra da Regra da Cibele em sala de aula. Regra E da na vida, Cibele. né, amiga? Cibele, teve um momento que você começou a falar sobre escola, aí você falou assim, nossa, de novo, outra escola. Você me passou a impressão como se o período de escola, seu período escolar, como se fosse um período difícil. Fala um pouquinho sobre isso, sobre aquele clima de escola, aquele clima, tipo, a gente vive numa educação que já mudou muito nos últimos anos, com toda essa filosofia da inclusão, mas que, querendo ou não, a nossa educação ocidental, ela é uma educação no modelo Fordismo, tipo, de você entrar de um jeito, são várias pessoas diferentes que entram
e vão ser encaixotadas para saírem iguaizinhas, Com as né? mesmas Então, tipo, habilidades, né? exato. A mesma Mesmo formação. jeito, mesma Tem gente que formação, quer que a isso. pessoa, todo mundo daquela sala seja formado em tal coisa. Exato. Então me fala um pouquinho como foi essa dificuldade para você, assim, sendo esse período diante das características de personalidade que você tem. Pronto, sendo bem sincera, é mais por conta da cobrança mesmo. Eu nunca consegui entender o porquê que eu tenho que fazer uma prova para demonstrar que eu sou boa. Eu contei isso até no meu diagnóstico, né? A minha mãe, na verdade, que uma vez ela me levou para fazer uma prova, para entrar numa escola, sendo que eu tinha dito que eu era boa naquilo, e aí ela, não, mas tem que fazer uma prova. E eu disse, eu não vou fazer uma prova. Eu já disse que eu sou. Ou seja, eu sei que isso, para outras pessoas, pode parecer o óbvio. Mas para mim não é. Por que eu tenho que estar constantemente tendo que demonstrar de que eu sei? Outra coisa também que foi muito difícil. Eu lembro, eu sempre fui muito boa em lógica. Eu tenho a resposta, às vezes, muito rápida. Eu vejo alguma coisa e sou boa em lógica. Mas no processo todo de montar o cálculo, de fazer direitinho, eu não sou boa. Então, muitas das minhas provas de matemática eram apenas números. 83. Faço o cálculo, não sei o que. 83. 2, 20. Aí o professor me trazia a prova, claro, com uma nota super abaixo. Eu questionava, mas como assim? Por quê? A resposta tá certa. Aí ele, tá, mas tem Cadê que ter o cálculo. Olha isso. Mas tá certo. Então, aquilo ali ele me deixava muito frustrada. Eu ficava muito chateada. Inclusive, outras pérolas também de sala de aula. Uma vez eu cheguei, professor entrou, de matemática, claro. Ele entrou aí, boa tarde. Aí eu, péssima tarde. Ele, coordenação. Insubordinada. Como assim? Eu não posso dizer que é uma péssima tarde, tá verdade. entendendo? Ou seja, existem umas regras sociais, inclusive eu quero falar sobre elas, regras sociais, que é como se a gente fosse obrigado a seguir, sendo que não é. Poxa, bom dia pra você, que bom que é um bom dia pra você, pra mim não é bom. E aí, não perguntou? Se não quisesse receber a resposta, não perguntava. Sim. Entendeu? Então, às vezes eu não posso ser essa pessoa. Essa pessoa eu consigo ser em casa, eu consigo ser com os meus, eu consigo ser com o meu irmão, eu consigo ser com o Edgar, eu consigo ser com pessoas que são íntimas e que me permitem ser de fato quem eu sou. De falar, não tô afim e não vou fazer. E tá tudo bem. E por falar em Edgar, né? Noivo dela. Conta pra gente como foi o relacionamento, né? Porque querendo ou não, o nosso marido, né? Noivo, namorado, ele vê o que as pessoas muitas vezes não veem. Sim, não é isso? Sim. Então, como foi pra você e pra ele Tô até me ajeitando essa aqui, tá construção? vendo? Pra ele ver se... Porque quem não sabe, gente, o Edgar é super influente, simpático. Fala com todo Muito, fala muito. pelos Se não responde no cotovelos, WhatsApp, ele fica chateado. gosta de pegar Pra nas vocês pessoas. entenderem, é como se o Edgar Ele fica fosse a triste, Lari. tipo É como isso. se o Edgar fosse a Lari e eu, o Márcio. Pronto, um pouco Sendo que eu mais não fico introspectivo. triste no WhatsApp, porque realmente eu também não respondo. Ele Mas fica, gente, ele fica tristinho. A gente trabalhou muito. Como foi? Conta. A gente trabalhou muito nisso. Assim, o Di, ele é uma pessoa incrível, né? Quem tem contato com ele sabe Ele é. o quanto ele é incrível. E assim, é pra contar como a gente se conheceu, não, né? Vou resumir, As tá? dificuldades do relacionamento Pronto, as que dificuldades. superaram. Porque Ok. até porque o diagnóstico levou um tempo. Vocês estão juntos Levou há um quanto tempo e ele me deu muita força. Vocês estão juntos há A quanto gente tempo? tá quase 2 anos. 2 anos, Quase tá. 2 anos e parece uma eternidade. Uhum. Até porque a gente mora junto, né? Sim. Então, assim, é 24 E horas pela ali. verdade que tem em vocês, né? Sim. Tipo, é tudo muito na mesa. Então, É, isso... muito. isso E foi preciso, fortalece, tá? sim. Inclusive, vou falar sobre isso. Foi preciso porque uma semana, mais ou menos, que eu conheci o Edgar, eu fui super clara. Eu já disse pra ele que existiria a chance de eu ser autista. Ele nem sabia também, não tinha conhecimento desse universo. E, como eu já disse, eu não cobro isso das pessoas. E eu amo educar, eu amo ensinar. Então, fui explicando pra ele como é. Fui falando que eu não sou muito boa em responder.
eu não sou muito de toque, nem sempre eu vou estar te abraçando, nem sempre eu vou estar te beijando, ou dizendo que eu te amo, ou falando que a tua comida, ela é maravilhosa, cada vez que você fizer, que é o que ele quer, sabe, é o que ele exige, eu entendo a necessidade dele, e hoje alinhando, porque na verdade eu acho que o casal é como uma faca, sabe? Que a gente vai se afiando. Sim. Cada vez que a gente se afia, vai doendo. Porque a Sim. verdade é essa, porque vai doendo. O Vai. processo todo, ele dói. Na verdade, se a gente quiser um relacionamento bom, Verdadeiro. saudável, verdadeiro, vai ter que passar pela dor. Até porque Sim. a mesma unidade precisa ser forjada. Precisa, Porque tem que ser a sim. mesma unidade de Isso linguagem mesmo. para ser como Deus criou o casamento, Isso né? mesmo. Eu tenho até uma visão amor. diferente sobre dor. Que lindo. Eu tenho até uma visão diferente sobre dor do que a maioria das pessoas, né? Que, meu Deus, dor, não quero sentir. Meu Deus, dor. Não. Eu sei que Necessário. depois vai ser lindo. Eu sei que depois o aprendizado, eu sei que depois é importante os processos. Então, assim, eu e o Di é muito disso. Di é o Edgar, tá? Gente, Di é o meu amor. que lindo! Então, eu e o Di, né, a gente é muito assim, o Di, ele é muito realista, ele é muito bom com as palavras, ele tem super argumentos, ele é muito inteligente, né? Então, no início, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou vencer esse cara em alguma discussão? Tá brincando? Não, mas às vezes, né, você fica pensando, meu Deus, pra onde é que eu vou? Como é que eu vou conversar com essa pessoa? Sendo que ela tem tanto conhecimento. Só que nem todo mundo tem um conhecimento sobre tudo, entende? Com certeza. Assim como eu também não tenho conhecimento sobre tudo. E a gente vai se ensinando, eu vou explicando pra ele. Ele hoje entende super. Na verdade, ele que queria que de fato eu tivesse o diagnóstico. Por quê? Eu procurei uma psicóloga e ela falou assim, sem ser a minha, né? Minha psicóloga é a Jaine, é ela que me acompanha. Ela também notou que eu poderia ser. No início, eu mudava de psicóloga. Quando a psicóloga já falava, olha, você tá assim no espectro. Falava o nome de autismo, eu já, ai, não quero não. E aí, essa eu decidi ficar. Ela é uma psicóloga maravilhosa. Um beijo, Jaine. E aí, o que é que acontece? Ela começou a perceber, né? Pedi pra outra psicóloga, falei sobre o diagnóstico, eu quero ter e tudo. Aí ela, tá, Cibele, mas o que é que mudaria na tua vida? Uau. Aí eu realmente, na época, né, eu pensava, não mudaria nada, há uns 2 anos atrás. Ela não quis te colocar em uma caixa, né? Em uma caixa, e tudo bem também. Mas aí, com a chegada do Edgar, quando eu mudei para outras empresas, que não foi fácil, ter um relacionamento. Toda mudança é difícil, né? Toda mudança é difícil. Mas essa em específico foi muito. Essa E foi aí? mais difícil. E aí, tudo bem, né? Então, quando ele trouxe isso de que eu acho que o diagnóstico é sim importante, até mesmo pra gente ir se alinhando mais no nosso relacionamento, pra eu te entender quando você precisa ficar só, porque eu tenho isso. Se eu estiver aqui com vocês, é um podcast de 1 hora, sei lá, quando eu chegar em casa, eu vou precisar, e ainda mais que hoje tem GC, né? O nosso Sim. grupo de crescimento. Então, Gasta que é onde me energia, exige né? muito. Uma coisa que eu acho que, né, tô até dando uma deixa pra vocês perceberem, quando eu mudo de ambiente no GC, eu fico mais introspectiva. Quando é na casa lá do Guto e da Lohane, que foi o meu primeiro lugar que eu conheci, eu me sinto mais à Mais em vontade, eu casa. consigo falar mais. Quando muda para outras casas, podem perceber, eu fico mais introspectiva. Quando chega uma pessoa Faz sentido. diferente. Então, tudo isso para mim é muito É difícil. como se fosse ameaçador pra você, você acha, pro seu cérebro? Porque muitos estímulos Muito diferentes, cansativo. Quando eu entro, eu já noto muitas Cansativo, coisas. né? Ou seja, cansa pra mim, porque eu percebo Detalhe, coisas né? que outras autismo, pessoas... É como se ele visse as coisas de uma maneira muito Muitos over. estímulos. O mundo é muito over pro autismo. É muito porque vibrante, é assim. como se ele tivesse uma sensibilidade muito Aguçada. muito aguçada para estímulos visuais, táteis, Sim. auditivos. Então, tipo, Por isso que é a mesma coisa sempre, em geral, né? Tipo, a comida, a roupa. Porque eu já tô confortável ali. Já está confortável. confortável. Você percebeu que ela falou, os 2 adjetivos que ela falou, conforto, e o outro era... Ela falou o adjetivo de é muito cansativo. Cansativo, é verdade. Cansativo. Tipo, quando muda de ambiente, tudo é cansativo. Porque é muita coisa. É um peso cognitivo. E olha só a importância do Edgar na minha vida. O Edgar, ele não é uma pessoa nada
de confortável. Ele tá sempre se mexendo, ele tá sempre fazendo coisas novas, e vamos treinar, e ele já acorda gritando, e do nada ele já tá fazendo outras coisas. Pra mim, isso pra mim é uma dor. Mas eu preciso dele. Porque senão eu passo o dia na cama, assistindo uma série, dentro de casa. Eu não faço questão de falar com ninguém. A verdade é essa. Sim, se ninguém me mandar um oi, que ótimo. Eu não tenho aquela responsabilidade social de responder aquela pessoa. Menos Gente, olha como a verdade, ela liberta. Porque você sabendo disso, você só é. Entendeu? Então respeitem as pessoas, sabe? Qual que é o problema das pessoas? Elas não se trabalham interiormente, não se aceitam, tem várias feridas, vícios emocionais. E aí tudo que o outro faz é porque é pessoal, porque quis machucar e que não prestou atenção, não falou olá. Gente, não é sobre você o mundo, sabe? A pessoa é quem? O sol? Eu adoro levar eu adoro trazer isso. Inclusive, teve um episódio, uma sala de aula, que a aluna achava que eu tava com marcação nela, porque eu nunca sorria pra ela. Mas eu nunca tive motivo pra sorrir pra essa aluna. Então, assim, aí teve uma vez que ela veio me questionar e quem é você? O sol? Foi quase assim, porque ela foi bem ignorante. Então, eu também vou na medida, entende? Então, às vezes, é muito difícil pra eu me conter em algumas coisas. Então, voltando lá pro Di, né? Ele é muito assim, então eu preciso dele. Muitas coisas eu me movo por conta dele. Sim. Às vezes eu acordo e eu não tô afim de ir pro GC. Eu não tô afim de ir treinar na academia. Eu detesto a academia. Eu detesto a academia. Detesto. O ambiente, aquelas pessoas falando e muita coisa para ser observada. Sibeli não precisa observar. Não é assim que funciona o meu cérebro. Não é desligar a chavinha, não é né? assim, vou desligar aqui que eu sou autista. Não. Eu sou quem eu sou. Eu nasci assim. E eu vou morrer assim. Porque não existe cura. Existem coisas que eu posso sim ir me adaptando. Outras coisas eu posso decidir não querer me adaptar. Até porque não é uma doença, né? Não. É uma condição. Isso é um mesmo. modo diferente de funcionar. Então, tipo, não tem por que falar em cura, né? Mas isso olha mesmo. que interessante o que a Sibeli tá trazendo aqui. Porque, assim, ela naturalmente, gente, ela tem dificuldade com mudança. Mas olha o nível de consciência dela pra se expor mesmo ao desconforto com intenção. Porque ela sabe que vai ser pra progredir. Isso mesmo. E pelo casal. Isso. Olha isso. Olha a importância de você olhar pra dentro e olhar pro outro pra ver, tá, isso aqui faz sentido, eu faço por você. Porque nós dois juntos vamos pra esse nível. Não, agora isso aqui não faz sentido. Como é importante ter a conversa realista e sincera, né? Isso. E uma troca também sincera, Muito porque bom. muitas coisas que eu me sacrifico pelo Edgar, o Edgar se sacrifica por mim. Sim. E é sobre isso, sabe? Eu acho que esse é o verdadeiro significado de submissão, de que as pessoas, né, quando falam essa palavra, meu Deus, existe uma coisa... Não. É a mesma missão, Ele é por né? mim, assim como eu sou por ele. Sabe? Que coisa Juntos... linda, gente. Eu quero o convite pro casamento, é mesmo? Será que ela vai chamar a gente? Tô nada, mas se não chamar, eu entendo, amiga. Que Será que ela vai querer? Que casamento, ótimo. né? Será que ela vai querer festa, foto, fotografia, muitos verdade, beijinhos, muito toque? E aí... Quando eu vou abraçar a Sibeli, eu já vou com cuidado, né? Porque vocês me conhecem, né? Eu sou... Super influente. Eu não sou só, mas eu sou... Mas olha só uma coisa, Lari, que é muito incrível. É o respeito, né? Incrível, inclusive da minha pessoa, né, levando esse respaldo assim pra mim, porque eu sou uma pessoa muito inteligente, eu observo muito, então eu já sei como a Lari funciona. Eu te observo, eu sei que você é quase igual ao meu digníssimo, ou seja, quando você vir, eu já vou estar preparada pra alguma coisa. É igual como fui pra um casamento agora, né, falando em casamento, eu tive que me preparar. Porque pessoas que não me conheciam iriam me abraçar. Ou seja, o Edgar sentiu que pra mim foi um período difícil, porque eu fico mais na minha, eu fico como se eu tivesse me preparando concentrada mesmo. A minha mãe até citou isso. No meu aniversário de 15 anos. Ela fez uma festa, né? E eu passei o dia no meu quarto, eu não queria falar com ninguém. A minha mãe, meu Deus, essa menina é louca. Eu preparei uma festa pra ela e ela não vai sair do quarto. Ela citou isso. Ou seja, é doloroso pra mim. É doloroso. Quando eu dava uma aula, engraçado, eu trabalhei no iJovem, né? Que é uma empresa que eu tive, assim, um contato
humanizado, muito bom, sabe, da minha gestora. Ela nunca me exigiu, a Fabiana nunca me exigiu que eu fizesse os meus planejamentos de aula com os outros educadores. Nunca. Eu sempre fiz na minha sala, como eles chamavam de caverna, a minha sala toda escura, ar-condicionado desligado, temperatura ambiente, a luz ambiente para mim, e eu lá, estudando, e entregava resultado. Sim. Ou seja, não existia essa cobrança de eu ter que estar almoçando com os educadores. Gostava dos educadores? Gosto. Mas assim, por que tem que ser uma regra? Por que quando eu for para uma empresa tem que ser uma regra, todo mundo sair no happy hour e todo mundo tem que ir? Não, eu não vou, não gosto de happy hour. E tá tudo bem? Sim. Sim. Então, assim, eu fui abraçada muitas vezes em muitas empresas, mas eu também tive contatos com gestores que não foram nada agradáveis. Gestores que chegavam, uma gestora que eu tive, né, uma chefe, porque eu acho que não é nem gestão isso, sabe? Eu acho que é mais mesmo questão de chefia, porque existe uma diferença em você Entre ser líder e chefe, em você ser um Verdade. gestor, né? Existe uma diferença. E a gente não deve anular essas diferenças. Então, assim, quando a minha antiga chefe, ela chegava, bom dia, Cibele, como é que foi o seu final de semana? E eu lá. Era toda semana, era assim. Nossa Era Senhora. todo dia. Ela não percebia, Todo né? dia. Olha Ela que não percebia. interessante. E olha que ela tem uma base grande, inclusive curricular, para isso. Mas tudo bem também. Mas isso foi me causando incômodo, sabe? Isso foi me exigindo muito. Isso foi muito doloroso para mim. Inclusive, quando eu fui demitida pela primeira vez. Ali para mim foi assustador. Porque, como eu disse, eu entrego o resultado. Então, como é que uma pessoa, ela senta comigo, ela vem me demitir, por Com eu resultado. ser, de fato, Pelo Quem eu a parte sou. social. E ela não disse, pelo resultado em si. Cibele, eu e você, né, nós não temos muito, assim, uma química, nem sei qual foi a palavra que ela usou, mas foi isso. Foi que nós não éramos amigas, e de fato não éramos, e eu não queria ser. Então, assim, eu não sei onde é que tá escrito que eu preciso ser amiga do chefe, ou que eu preciso sempre falar pro meu chefe como é que foi o meu final de semana. Como assim, só por ele ser chefe? Então, não, eu sou o tipo de pessoa que eu trato todo mundo igual. Se eu estiver confortável para falar do meu final de semana, eu vou falar. Se eu não tiver, eu não vou. Eu tô lá para trabalhar. Então, o resultado ela tinha. Eu consegui mudar o financeiro, eu consegui cobrar mais pelas mensalidades, ou seja, cresceu. Mas mesmo assim, eu fui demitida por ser quem eu sou. Então, assim, essa questão também muito leve. Tudo bem, é leve mesmo. Até porque talvez eu fiz com que fosse mais leve ainda. E eu quero deixar ainda mais leve. Eu quero ainda tentar, sabe? Por mais que doa, mas pelo outro, pelo Edgar, pelos meus irmãos, que uma vez a minha irmã mais nova, a Isabela, tem 15 anos, ela se emocionou falando que a gente teve poucos momentos juntos, a Cibele nunca me abraça, e não é porque eu não amo ela, eu amo muito a Isabela. Sim. Então, assim, mas é por questão de que eu sempre fui mais apegada ao Iago, que é o meu irmão que tem quase a minha idade, então, pra mim é mais fácil com ele, é mais fácil com o Edgar, que eu convivo muito, né, ou seja, existe, não é que eu escolho, é de fato difícil pra mim. E aí, quando eu fui demitida, isso pra mim, eu tive que buscar, né, terapia, não por conta disso, não foi porque eu fui demitida, mas entender o porquê que isso aconteceu, o porquê que a minha pessoa, ela incomoda tanto a ponto de eu trazer resultado e mesmo assim eu ser demitida. Por que que eu teria que sempre falar bom dia, ou mas tem a ver com educação? Não, eu acho que não tem. Eu acho que são regras sociais. Porque, na verdade, Márcio, se o Márcio passar pra mim, Sibeli, bom dia, tudo bem? Eu vou dizer bom dia, e aí? E o Só tudo bem, eu não né? respondi. É automático. Se a gente perceber, isso são coisas que são automáticas. E como assim falar de educação nisso, que é tão pequeno? Educação é quando a gente é quem a gente é, fora daquele ambiente também, né? Como a Cibele trata as pessoas? Pergunta aos meus amigos, como que eu trato as pessoas?
Qual é o meu olhar, se o meu olhar ele é empático, se eu trato com respeito. Eu acho que eu sou a pessoa que mais entendo o limite do outro, justamente porque eu luto tanto pelo meu limite, entende? Então, se deixar, na verdade, eu dou tanto limite pra pessoa, eu deixo tanta pessoa livre, que uma hora ela também me deixa e os dois ficam bem livres. Ou seja, eu tenho essa tendência, né? Eu sou uma pessoa também muito boa com desapego. Muito, muito. Eu consigo desligar uma pessoa assim. E eu não consigo entender, assim, o porquê. Eu não queria, às vezes, que fosse assim. É tanto que nas minhas orações, né? Eu peço sempre, sabe? Deus quebranta o meu coração. Quebra o meu orgulho. Quebra. E às vezes também quando eu não tinha conhecimento do próprio autismo. Então eu pedia muito isso. Meu Deus, um coração quebrantado. Que eu vá, insista em alguém. Que eu insista, né? E não tô falando assim de amoroso. Não, relacionamentos. Relacionamento com pessoas, colegas de trabalho. Com amigos, né? Que eu já... Houve já perdas de que... Não que eu sinta falta, não é isso. Mas poderia ter sido diferente, entende? Ou seja, eu sou muito autocrítica também, que eu vou se percebendo o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer de diferente. E aí eu percebia muito isso. E ainda tenho muito disso. Eu consigo desligar. Olha que interessante, assim, você tá sempre vigilante. Olha que interessante, como o desconforto, ele traz vigilância, né? Porque as pessoas, quando estão confortáveis demais, elas tendem a ficar no automático, e não tem crescimento no conforto. É como se o desconforto pra você fosse o habitual, é o natural, não é? Nesse mundo, pelo menos. Sim, por isso que eu falei da dor. Então, por isso, acelerar o seu crescimento também. Gente, olha que interessante. Pra ela é natural o desconforto. Essa é a verdade, né, Sibeli? Tá certo? Eu passo desconforto. Naturalmente, né? Naturalmente. Então, olha assim, pessoas que não Porque têm o mundo questões funciona de dela, uma forma que é com regras Eu já espero por sociais, compatível com regras o mundo sociais. que ela esperaria. Isso. E eu já espero disso. Como eu já sei como o mundo funciona, eu já espero. Eu já espero que eu vou chegar aqui e o Márcio talvez queira me abraçar forte. Sim. Entende? Eu já vou esperando. Talvez a Larissa. Talvez, é verdade. O Márcio talvez vai dar um tapinha. Com certeza, com certeza. Mas isso pra falar o quê, gente? Buscar o desconforto, tem que ser intenção. Pra Cibele, eu fico pensando nela com 30 anos, é que ela vai estar, essa menina, na NASA. Tem que se preparar, viu, amigo? Aí a gente, meros mortais, precisamos escolher o desconforto, entendeu, gente? É isso, resumo da obra é isso. Mas acredito. Mas é engraçado como Deus Mas forja, né? Porque, tipo assim, eu acredito muito nisso, que Deus, ele coloca a nossa composição genética, Deus, ele sabe, né? Quando a gente tá no ventre da nossa mãe, como uma substância informe ainda, ele já sabe. Sim. Então, é como se Deus soubesse que aquela composição genética, ela vai caber naquele ambiente, naquela família. Uau, e tipo verdade. assim, você tá numa casa de comunidade, que já é uma casa pequena, não tem onde você se isolar no quarto. Tipo, você tá dividindo o quarto, você e mais 4, né? São 5 filhos. Comunidade, a gente sabe que tem muito estímulo visual, muito estímulo auditivo, muito estímulo de barulho, sons. Então, tipo, é como se ali fosse algo que forjasse você pra você exatamente ser como você é hoje. Tipo assim, é tanto que uma pessoa olha pra você e diz assim, não, normal, porque a gente tem essa ideia de que o autismo é só o nível 3, né? Tipo, mas quando até o teu Traquejo social, é natural, tipo, ficou de olhar natural, no olho, de olhar, se comunica muito bem. Então, tipo assim, isso foi aprendido às custas de muita dor. Muito E aí dor. é desconfortável, E assim, né? eu imagino que quando acabar aqui, você voltar pra sua casa, você vai querer ficar bem quietinho. Porque, Debaixo tipo assim, das é como se cobertas. fosse gastar... Como se tivesse gastado uma energia gigante pra estar aqui. Sim. Tipo assim, como se tivesse um esforço, uma tensão constante, né? Muito, muito. Você falou uma coisa que foi muito interessante, que é quando a questão do olhar no olho. Isso eu aprendi em um livro. E também com muita dor, a minha mãe. O que é que acontece? Quando ela brigava comigo, ela vinha me bater, e aí ela olhava pra mim, e eu não olhava. E ela, você vai olhar pra mim, que quem tá te batendo não é o chão, quem tá falando com você não é o chão, olha pra mim. Ou seja, eu era obrigada a olhar pra ela, e eu tinha que estar olhando. Depois eu fui ler em um livro, salvo me engano, é O Corpo Fala, que ele vai falar de algumas estratégias. Então, eu fui usando aquilo ali ao meu favor. A questão das mãos, de deixar a mão sempre mais livre para passar segurança e para não deixar muito assim escondido e falar, Sim. sabe, encolhido, As mãos bem- já para passar segurança. Ou seja, tudo isso foi ensaiado. Quer dizer que eu não sou assim? Hoje eu sou.
Mas antes eu não era. Eu fui aprendendo com muita dor. Minha mãe dizendo que eu não era louca. Você não é doida, você é normal, pelo amor de Deus, olha. Então foi isso, sabe? Então, muito da Cibele são essas construções. É parte da minha família, é parte da educação, é parte de Deus. E eu acho que tudo foi como era para ser e para eu ser quem eu sou hoje. Eu tenho 25 anos, eu me formei há 3 anos atrás, paguei a minha faculdade sozinha, não foi fácil, eu trabalhava, ou seja, eu saía do trabalho já, porque trabalhar em escola requer muita energia. Então, assim, eu tinha que ir para a faculdade e, sabe, não foi fácil. Não foi fácil mesmo, mas eu me orgulho de quem eu sou, me orgulho do que eu passei, né? Então, eu acho que foi suficiente, né? E que as pessoas, elas não fiquem presas no passado, achando que, mas eu queria uma vida diferente. Faça o que você quer fazer com o que você tem hoje. Sim. Né? Então, Tá, eu tenho a Bíblia do C.S. Lewis. Daí tem um texto lá que ele fala o seguinte... Então, que o presente ele é sempre tolerável quando ele é livre do fardo do passado e do futuro. Uau. Que forte. Uau. O Lewis é incrível, né? Eu já li O Cristianismo Puro Puro e e Simples. simples, maravilhoso. Livrazinho, né? E eu, Muito meu bom. Deus, olha o tanto, a força disso. É isso, sempre quando tem uma emergência, algo muito sério, a gente tá ali presente e a gente resolve o negócio. Reparou? Por que a gente fica se permitindo que o futuro e o passado atormentem a gente, né? Então, é sobre o que você falou. Intenção no agora. Tá, quer melhorar, não tá feliz com o corpo, com a saúde, com os resultados no trabalho, no casamento. O que é que você planeja fazer? Planeja futuro, mas o fazer é agora, né, Cibele? Sem o fardo do que já foi. E aqui tem a gratidão é muito poderosa. Meu Deus, obrigado pelo que eu já tenho. Obrigada. É direto, assim, porque tudo coopera pro bem. Isso a gente tem que engolir isso aí no café da manhã todos os dias, sabe? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo seu propósito. Até o que é fazer mal faz bem. Com certeza. E ter esse olhar é um olhar muito maduro, né? Verdade. Requer busca, é isso mesmo. E falando um pouco de diversidade e inclusão, né? Era muito pouco falado, né, sobre isso, sobre o autismo e sobre como incluir uma pessoa que tem autismo em uma escola, em um trabalho que é difícil, né, mas eu acho que o mais importante é acolher o ser humano, porque o autista, ele é um ser humano. Sim. E ao longo do tempo você vai percebendo, até porque tem muitos autistas que nem sabem que são. No caso eu sou um autista hoje, já adulta, mas eu não sabia. E às vezes me vem até o dilema de que, será que o diagnóstico precoce, ele prejudica ou ele ajuda? Eu posso falar de mim. Uau. No meu caso, ele ajudou muito. Porque imagina só, se a minha mãe tivesse recebido o diagnóstico quando eu era criança. Então tudo bem, a Cibele não vai poder ouvir, a comidinha vai ser essa, ou não sei o que, como que se fosse taxa, essa taça aqui, que se alguém bater, ela vai quebrar. Uau. Entende? Então, assim, eu não sei ainda. Isso ainda, eu acho que é mais individual também, né? Parte muito da educação que se tem em casa e que é de extrema importância, porque tem gente que gosta de terceirizar a educação colocando na escola, né? Tudo bem que a escola, ela é muito importante, mas a educação de casa, ela é muito importante também. Na verdade, é um pilar, né? É um pilar. Então, assim, eu costumo dizer o quê? Eu já li em um livro o que é a diversidade e inclusão, né? A diversidade te convida para o baile e a inclusão te convida para dançar. Porque muitas das vezes, eu até sou convidada para trabalhar em um local sendo autista, mas aquele local não sabe me receber. Aquele local, ele não vai atender as minhas necessidades. Aquele local, ele não vai entender que eu vou precisar não almoçar com aquelas pessoas, que eu vou precisar ficar um pouquinho mais na minha. Ou seja, onde é que tá aí a inclusão? A diversidade existe, tá todo mundo lá, todo mundo é diverso. A minha sala de aula, ela é diversa, mas ela é inclusiva? Ou seja, então, tem que existir esse questionamento.
Porque realmente a diversidade, ela te chama pra dançar. Mas é a inclusão, ou a diversidade, ela te chama pro baile, mas é a inclusão que vai te chamar pra dançar. Sim. É a inclusão que vai fazer você se sentir parte daquilo. É a inclusão que vai fazer com que você fique confortável naquele ambiente, sabe? Que você sinta que você pertence a algo, a alguma coisa, né? Interessante, Muito que eu vejo muito importante. propósito nisso. Deus tem um propósito para todas as pessoas. Amém. E quando ele, tipo assim, tudo que aconteceu com você em relação à maneira como você cresceu, tipo, tendo toda essa dificuldade, no caso, ser uma forja ao longo de todo esse período, e hoje você ser educadora, existe um propósito para isso. Com certeza. Porque hoje o teu nível de empatia em relação à inclusão, em relação a como saber lidar com as pessoas, é outro nível. É um nível que não é um nível onde eu aprendo em livros ou em cursos sobre como incluir uma pessoa, como respeitá-la. É uma coisa da pele. É uma coisa que está ali, no Isso sangue. mesmo. Você sabe como é. Então, tipo, é incrível como Deus ele trabalha o propósito. Porque o propósito, tem uma frase do Samuel Wagner que fala que toda ferida cicatrizada é um ministério aberto, né? Toda ferida cicatriza, você digere aquela ferida, você entende, cicatrizou, a partir daquilo ali abre-se um ministério, abre-se uma missão. Uau, que bom. E outra coisa que você falou, espera, que eu fiquei pensando, a questão da identificação com o diagnóstico. A nossa medicina tradicional, ela é muito isso, de rotular, colocar em caixas. É o paciente obeso, o paciente diabético, o paciente ansioso, o paciente autista. Mas, cara, é uma característica isso. A pessoa é o ser humano, com características uma parte únicas. daquele universo grande. O que a gente vê na prática, né? Pessoas assumindo esse diagnóstico e se tornando aquilo ali. Quando a pessoa fala que ela é ansiosa, ela nunca mais vai deixar de ser, porque ela assumiu aquilo ali de forma absurda. E assim, muitas vezes os profissionais, né, não têm formação, o nosso sistema educacional e as faculdades não estão preparadas para isso, para buscar mais profundamente. Mas por que aquela criança, aquele adolescente se tornou ansioso? O que aconteceu na infância? Quais foram as negligências que aconteceram ali, né? Presença dos pais, ausência dos pais. Quais foram os traumas que deixou aquela pessoa mais preocupada com o futuro, com faltar, com a escassez? E o depressivo também. Então, é muito mais sobre entender o que tornou alguém com aquelas características do que rotular. Rotular de que a pessoa é aquilo. E a pessoa vai se identificar e vai produzir aquela crença, porque a gente produz nossa realidade, né? Isso. A gente acredita muito que é como se a gente estivesse terceirizando. Não, eu sou ansioso, então eu nasci assim, ansioso. Ninguém nasce ansioso. Ninguém nasce depressivo. A pessoa vai se tornando, né? Sim, sim. Eu lembrei de uma coisa, de que, assim, eu já trabalhei na área comercial, né? Tem gente que olha, meu Deus, já trabalhou na área comercial. De vendas. Como é que uau. pode de vendas? Mas, assim, eu trabalho desde os meus 7 anos de idade, né? Eu trabalho desde 7 anos de idade. Eu trabalhava vendendo Totolec ali. Olha. Bem aqui na Serrinha, no Super do Povo. Sim, Se eu for lá, aqueles todo mundo me cartelinhas. conhece. Então, Olha assim, isso. trabalho desde os 7 anos de idade. Era uma obrigação, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que vender. Ou seja, não tinha muita opção, não tinha escolha. Dia de sábado, a Cibele estava onde? 8 anos, 10 anos, porque eu vendi até os meus 17 anos. As pessoas me viram crescer. Tem gente que passa, Cibele, é uma meninazinha que vendia Totolec. Aí eu, oi, tudo bom? Às vezes nem sei quem é, nem lembro, né? Mas assim, é muito, é mais disso do reconhecimento, né? De ver também que a pessoa, ela trabalhou, ela fez, e ela se transformou de quem é hoje. Ou seja, eu não decidi ficar sendo aquilo, me rotular. É isso. Sendo, a Cibele vai ser sempre essa pessoa. Não, eu sempre olhava e via que tinham outras oportunidades. Sim. A Cibele vai ser sempre assim. Ou seja, a Cibele, ela não vai não responder mais as mensagens. Eu acredito que um dia eu vou estar aí respondendo todo mundo. No mesmo dia. No Eu mesmo não, dia. Desistam de mim, gente, em relação ao no mesmo dia, tá? Mas assim, então é isso, é você decidir, é você se decisão, perceber, também sair do vitimismo. Cibele, eu não gosto disso, uma coisa que eu sempre falava na minha sala de aula, quando alguém vinha trazer, Cibele, mas tá, esquece isso aí, passou, o que é que tu vai fazer agora?
Esquece, para de se vitimizar. Sim. Ah, meu pai se separou da minha mãe. Tá, e aí? A tua vida, ela continua. Vai viver presa naquilo? A vida da tua mãe, ela vai parar? Não. A vida do teu pai vai parar? Não. Ou seja, aí meu namorado terminou comigo, porque eu dava aula para adolescente, né? Então tem muito dessas dores. Ou seja, não para por aí. O que é que tu vai aprender disso? Tu vai querer se rotular nisso? Tu vai querer... E eu acho que também é dar tanto poder a alguém, e eu, Cibele, eu sempre carreguei isso comigo. Eu não dou esse poder às pessoas. Não dou. Porque foi tão difícil ser quem eu sou hoje. Doeu tanto. Como assim eu vou dar pra alguém isso? Eu vou dar o poder pra Lari, ela me julgar e eu ficar extremamente magoada e triste. Não dou. Porque o poder sempre quem dá é a gente, né? As pessoas acham que Isso. o outro critica, o outro quer fazer mais mal, sobre a mas gente. muito mais sobre a gente. Né? Ou seja, eu sou muito conhecida também por isso, em ser muito blindada nessas coisas. Então, eu sou muito, sabe? Não é que eu seja sempre forte. Eu tenho meus momentos de fraquezas. Mas eu escolho as pessoas também que eu vou mostrar minha fraqueza. Porque nem todo mundo tá aí pra você, sabe? Nem todo mundo vai querer te apoiar, nem todo mundo vai te entender. Então eu levo o meu problema pra quem resolve. Levo pra Jesus, levo Muito pra bom. Deus, tô lá conversando e ele me orienta e eu vou fazendo. Levo pra ele. Silêncio diante dos homens e clamor diante de Deus, né? Ai, eu amo isso. A gente tem usado Amo. muito isso, né? Nem tenho dificuldade, é silêncio com os outros. Não tenho essa dificuldade comigo. Então, assim... É natural esse É silêncio. graças a Deus. Obrigada, Deus. Quem Mas é tem Deus muitas pra você, questões Cibele? a serem trabalhadas. Quem é Deus, meu Deus. Meu Deus. Quem é? Ele é luz, né? Ele foi quem me tirou de onde eu estava. Não foi só o meu conhecimento. E se foi ele que me deu. Então, eu trago muito essa gratidão. Porque eu lembro, Márcio, de quando eu estava em casa, sabe, Lari? E estava muito difícil ali a convivência. E quem eu corria, quem me estendia a mão era ele. Quando eu ouvi algo que foi absurdo, foi ele que me socorreu. Não vou nem falar aqui o que eu ouvi, porque é pesado. Eu já ouvi muitas coisas pesadas. Então, foi ele que me socorreu. Foi ele que olhou pra mim e disse: minha filha, você é minha filha. Você é amada. E você sempre vai ter a mim. Você sempre pode correr pra mim. Eu já fui distante, né? Já me distanciei. E como a gente se engana, sabe? Como a gente acha que nós somos fortes. Não somos. Eu não sou nada sem ele. A minha vida, ela não funciona. De manhã eu faço meu devocional e aquilo ali já me dá um norte. Quando eu leio alguma passagem, já me dá um norte, né? É alimento, né? Alimento. É o real alimento, né? Na verdade, quer saber sobre o mundo? A Bíblia, né? Tá lá o manual completo. Tem gente que busca outras fontes, né? E que também são plausíveis. Mas eu acho que a Bíblia é o mais concreto. É o mais real. Sabe? Então, Deus, né? Que, ele deu o seu único filho, sabe? Pela gente, vocês têm noção disso? Então, é uma dívida muito grande. É algo que eu vou... Meu Deus, eu sou dele por isso, sabe? Então... eu nem tenho palavras, eu me emociono quando eu falo de Deus. Que você sentiu essa conexão profunda e viu não como um Deus distante, mas como seu pai? Você lembra de como foi esse processo? Lembro. Você era criança, adolescente, já adulta? Eu era adolescente. Eu cresci em uma escola, né, que ela é cristã, Escola Evangélica Monte Sinai. É uma escola particular que eu era apadrinhada pela Compassion, ou seja, era um projeto que pagava. Compassion, que legal. Sim. Então eu recebia roupa de Natal, Que legal. tudo por ele, sabe? E eu aprendi, eu conhecia. Uma coisa também que é muito interessante, a gente ouve muito falar de Jesus Cristo de Deus, mas a intimidade, ela é incrível, sabe? Ou seja, eu ouvia falar, mas assim, nunca teve um estímulo também dentro de casa. Então, pra mim era vago. E como eu queria ter conhecido bem antes. Sim. Foi num momento desesperador, eu era adolescente, né? Tava passando por muitos problemas em casa,
com meu irmão também, que é um ano só mais novo que eu. A minha mãe estava passando problemas com ele. Eu nunca fui uma filha de dar problema para minha mãe. Eu sempre fui tranquila, sempre. Mas os meus irmãos não. Então eu vi o sofrimento dela e às vezes isso vinha para mim também, sabe? Então era muito difícil. E em casa eu tinha muitas responsabilidades. A minha irmãzinha, a Isabela, que hoje tem 15, ela nasceu, eu tive que cuidar da Isabela porque a minha mãe, ela trabalhava. Quando era 3 horas da manhã, eu tava lavando roupa na mão, num banheiro que só mal me cabia. Quando a minha mãe chegava, a casa tinha que estar muito limpa. Eu tinha o Iago, né, que é o meu irmão, como eu já disse. Então, eu tinha que olhar eles. Era muito difícil para mim estar em casa. Então, quando chegava as férias da escola, eu ficava triste. Todo mundo feliz. Ai, férias, vamos para casa. E eu, pô, vou ter que ir para casa. Meu Deus, eu tenho responsabilidade e tudo. Então, a igreja, ela foi um refúgio. Por isso que a importância da igreja local é muito importante. É claro, né, que a gente não se resume, a intimidade com Deus não é 2 horas ali de culto no domingo. Sim. Não, nem chega perto. Mas a igreja, ela é de fato muito importante. Foi a igreja que me acolheu, tava tendo uma célula, e eu, pra sair de casa, eu vou arrumar uma coisa, vou pra célula. Fui pra essa célula, lá falaram de um Deus, e eu, rapaz, isso existe mesmo? É sério que vai existir alguém que vai me amar assim como eu sou, com essa família que eu tenho? Então, eu fui visitar a igreja. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato. Foi extraordinário. Uau. O que eu ouvi. Quando eu senti o Espírito Santo, que ele já me guiava. Eu sentia, sabe quando você sente... Sabe o que a pessoa fala de a intuição? Sim. Não, Espírito Santo. Eu sempre tive uma intuição pro que é certo e o que é errado. Eu nunca bebi, eu nunca usei droga, eu sempre tive uma intuição. E olha que eu cresci naquele meio. Então, eu sabia alguma coisa me dizia, não é pra ti, não vai por aí, minha filha, não vai. Ou seja, era o Espírito Santo já. Então, quando eu tive esse primeiro contato, eu me senti em casa. Era como se eu já conhecesse sem nem saber. Quando ele me tocou, aí eu chorei, né? Isso nunca acontece, a minha família fica... Eu nunca me vejo chorando, meus irmãos, ninguém. Mas eu choro sempre na presença dele. É incrível, é incrível. Ele, de fato, está quebrantando meu coração, fazendo aquilo que eu estou pedindo, né? Então, foi isso. Essa foi a minha experiência, sabe? Foi uma experiência fantástica. Foi simples, não foi nada... Foi simples e foi simples, né? Importante. E extraordinário. Sempre é simples e muito poderoso. E quando eu vi que... Eu ouvi algo ruim, mas que ele me ama e ele não deixaria isso acontecer comigo. Aquilo ali me trouxe conforto, aquilo ali me trouxe paz. Então, eu comecei a ler, não entendia nada. Quando eu pegava uma Bíblia, eu não entendia nada. Mas aí o Espírito Santo, ele vai nos moldando, né? Como eu disse também, quando chega a parte da adolescência, que a gente quer se encaixar, então a gente usa uma roupa que nem gosta, Então até nisso ele vai incomodando, ele vai dizendo, minha filha, por aqui. Minha filha, essa roupa é brega. Minha filha... Não combina com você, minha filha, a noção. Minha filha, a noção aqui batendo na porta. Então é isso, sabe? Eu devo... meu Deus. Muito bom. É um milagre. Gente, bom, que fantástico. Podcast. Eu ficava assim, a tarde toda ouvindo ela falar, né? Sério? Habilidade desenvolvida, social, né? Maravilhosa. Nasceu comunicativa. Até parece, né, Sibeli? Muito bom. Tá vendo, gente? Ó, vamos desenvolver, gente. Habilidades, elas podem ser aprendidas. O sucesso é treinável, a habilidade é treinável, comunicação é treinável, né, Sibeli? Com certeza. O ser humano em si, né? O nosso cérebro, ele se expande, ele não fica só lá. É isso aí. Bom, a gente tá caminhando já pro nosso fim. E eu queria fazer mais uma pergunta pra você, Sibeli. Se você tivesse agora um momentinho de 30 segundos e aquilo que você for falar vai ser visto no mundo inteiro, vai ser um recado que vai ficar pra eternidade, o que é que você passaria pras pessoas? Uau, assim, do nada? Rápido! Lata. É nessa câmera? Bom, eu falaria pra você respeitar as diferenças, né? E entender que você sente uma dor, o outro, ele também sente uma dor. Então, a dor, ela não dá para ser medida. A dor, ela não é medida. Então, que a gente sempre possa respeitar as diferenças, né? Respeitar opiniões. Não concorda, tudo bem.
Mas o respeito eu acho que é a base de tudo, né? É com respeito que a gente evolui, que a gente cresce e é isso. Uau, muito bom. Uau! Palmas, senhores bom. e senhoras! Cibele! Gente, mais um podcast Além do Cérebro. Espero que vocês tenham Amamos. gostado. Tanto Obrigada, que a gente viu? gostou. Aprendi Nada, muito aqui, eu que ó. agradeço. Tava como aluna aprendendo. Que bom. Que Legal. bom. Pois até o próximo episódio, né, queridos? É isso aí. Beijo! Tchau!